Ana Brenda Contreira voltou às novelas juntamente com Fernando Colunga. E a novela é boa, Zé? Se chama El Conde, Honor e Amor, alguma coisa assim do tipo. É a história do Conde de Monte Cristo, mas eles estão bem? Olha só, gente, vamos começar aqui com o Fernando Colunga, que realmente, que decadência, que morte horrorosa. O Ziel esteve tão ruim assim, teve. Na verdade, sinceramente, nem eu esperava, porque, gente, desde que o Fernando Colunga fez uma novela em 2016 chamada Paixão e Poder, que ele não acerta uma, ele não faz praticamente nada que preste. Para não dizer que ele não fez nada que preste, ele fez uma série chamada El Secreto de la Família Greco, que está na Netflix, você pode assistir. A série é boa, ele está bem, tão bem que até concorreu ao prêmio Alus de melhor ator do ano, mas ganhou? Não, não foi páreo para Pablo Monteiro, que nem é um grande ator assim. O que acontece aqui, na minha opinião, nessa série, o Fernando Colunga, ele se deixou dirigir. Lá tem um diretor chamado Marco Santana, que realmente tinha muito na cabeça o que ele queria fazer. Ele tinha muito domínio da série que ele queria executar, e aí o Fernando Colunga provavelmente deve ter ficado muito orientado à direção ali dos diretores, né, também desse produtor Marco Santana. Só que o que acontece? O Fernando Colunga, ele é uma grande estrela do mundo das novelas. Então, às vezes, quando a pessoa se acha tão grande, ela acha que ela mesma pode se autodirigir. E aí é que vem as porcarias que têm sido feitas. Ou então, quando o Fernando Colunga pega um diretor que não tem muito pulso e ele acha que pode mandar na produção, aí fica realmente uma astúcia. Em Paixão e Poder, ele passou ali realmente comprovativo de canastrice. Aí depois passou um monte de tempo sem fazer novela, que uns 5 anos por aí. Fez essa série, que foi a única coisa que se salvou até o presente momento, com 6 episódios. E depois ele fez El Malefício. Gente, El Malefício ganhou praticamente todas as categorias do prêmio Desgraciado. Já assistiu ao Desgraciado esse ano? Não assistiu? Vou deixar no final desse vídeo para você assistir. Ele esteve muito mal, também pudera. Nessa novela ele fez com um diretor chamado Salvador Garcini, que poderia se chamar Perdedor Garcini. Realmente é um diretor muito ruim. Aí juntou a má qualidade do CV do diretor com, digamos assim, o ego, né? Essa coisa meio de diva, de astro, que ele se acha. O Zé Alto está acabando com o homem? Não, eu até acho que ele pode ser uma boa pessoa e tudo mais, mas, gente, tem as histórias de bastidores, né? Ele, por exemplo, foi contratado para fazer ele Malefício a peso de ouro, pagavam US$ 150 mil a ele por mês, a Televisa, e a Televisa abriu aí o bolso. E lá se dizia que ele meio que mandava e desmandava nas coisas que ele achavam que ficaria bom. Ou seja, achou completamente errado, porque a novela virou, digamos, uma grande palhaçada. E depois aí ele vem agora com essa novela El Conde, que eu não estava botando muita fé, porque veja, a novela foi gravada em 2022 e a emissora ficou com ela na gaveta até agora 2024, ou seja, parece que a emissora não tinha muita confiança no que eles tinham feito. Mas enfim, a novela estreou e o que eu posso dizer é o seguinte, que é uma novela que parece ser feita por inteligência artificial. Eles tinham um objetivo muito claro, que é chegar a esse pessoal que assiste novela, digamos, que viam as novelas mexicanas na década de 90. Então eles queriam pegar esse público com uma história que já foi provada 300 vezes, que é a história do Conde de Monte Cristo, uma história de vingança. O próprio William Levy fez uma série no ano passado sobre aí esse livro, né, uma adaptação, e sinceramente a atuação do William Levy comparada com a do Fernando Colunga, nossa, mas dá um banho aqui no Fernando Colunga, que eu acho que o problema do Fernando Colunga é que ou ele realmente não evoluiu como ator, ou melhor, ele evoluiu, porque quando ele fazia as novelas da Televisa, tinha lá uma diretora chamada Beatriz Sheridan. Beatriz Sheridan era uma carrasca, era uma ditadora, né? Então aí ela colocava ele na linha, porque é impressionante que o Fernando Colunga tenha já nos dado personagens muito melhores quando ele era mais novo do que agora que ele está mais velho e que se presume que teria uma qualidade melhor. Nada disso. Olha, no Conde, ele não consegue fazer o básico, que é naturalizar as falas, fazer ali uma construção de personagem, não. O personagem é completamente vazio, uma coisa bem superficial, na verdade um grande clichê. Porém, você consegue fazer um clichê com certa dignidade, que é, por exemplo, o que consegue fazer a maioria dos atores que estão em El Conde. Então, embora seja uma novela feita ali, né, parece um formulário, é tipo um bingo, tem que ter isso aqui para agradar, vamos pôr. É uma
novela, então, assim, muito certinha, ali, muito quadradinha e tal, por ser um feijão com arroz, é difícil não acertar. Ou seja, não é uma novela revolucionária, uma coisa assim, realmente à frente do seu tempo, que vai trazer, assim, shows de interpretação, porém, ela não faz feio. Então, é uma novela que dá realmente para assistir, uma novela, digamos assim, agradável. E que nota tu dá para essa novela, Uziel? Olha, se fosse uma escola em que a média para passar fosse 6, a nota seria 6. Se fosse uma escola que a média para passar é 7, a nota seria 7. Então eles fazem aqui, digamos, o normal. Agora, quem acaba comprometendo um pouco o resultado e coloca a nota um pouco mais para baixo, tem alguns problemas, mas o maior deles realmente é o Fernando Colunga. Quando você vai crescendo como ator, né, você vai aprendendo que você interpreta tendo cuidado com a respiração, você controla as microexpressões faciais, você usa esse tipo de recurso. O Fernando Colunga, ele aqui está interpretando de uma maneira completamente intuitiva, ou seja, ele tem que fazer, por exemplo, o papel de um homem doce. E como é que ele vai fazer esse papel? Veja só, da maneira mais doce que ele pode fazer. É igual o rádio, sabe aqueles rádios antigos que você tinha que sintonizar e para você sintonizar ali, digamos, na rádio que você queria, você tinha que ser assim muito minucioso, né? Você tinha que girar esse negócio bem lento para acertar o ponto. No caso aqui, o Fernando Colunga, ele ainda não aprendeu a fazer isso. Ele parece mais aqueles fogões que ao invés de você ter ali uma temperatura intermédia, não, você só tem o 0, aí o 1, aí para você botar no 1, você simplesmente já vai pro 1. Não tem como realmente você botar ali uma outra temperatura. Então fica uma coisa muito grotesca. Colocaram aqui uma maquiagem nele, uma caracterização para tentar rejuvenescer ele, que também é um dos problemas da novela, essa coisa de rejuvenescer, mas já vou chegar lá. E, gente do céu, ficou muito ruim. Mas aquela coisa, se ficasse ruim, mas pelo menos ele tentasse compensar ali com uma interpretação com um pouco mais de matizes, né? Uma interpretação, digamos ali, com mais sensibilidade, poderia até, pelo menos, não comprometer o resultado. Mas ele aqui tá muito canastrão, realmente, tá um espanto. Diferente já da Ana Brenda Contreiras, que apesar também de ter passado 300 anos aí sem fazer novela, ela volta mostrando que realmente é uma atriz que ela estudou, ela consegue fazer esses matizes, né? Ela consegue dar camadas à personagem, ela consegue não ir do 0 ao 80, consegue fazer essa intermediação, ela trabalha com a respiração, com as microexpressões, então ela fez o seu dever de casa. E não é uma grande interpretação, Zé. Olha, eu não vou dizer que é um show de interpretação no sentido de que, mas não é por culpa dela, é porque com esse texto da novela, quando eu digo texto, não é somente os diálogos, o texto como tal, né? Por exemplo, ela tem que fazer uma personagem de 17, 18 anos, ali ingênua, virgem, quando a gente sabe, né, gente, que a Ana Brenda Contreira é mais vivida do que todos os nossos inscritos aqui do canal juntos. Inclusive, se você não é inscrito, se inscreva, desde ser marginal. Então, na verdade, o que acaba às vezes fazendo com que ela derrape não é culpa dela de maneira nenhuma, é realmente ali culpa de más decisões da produção, do diretor, porque o mais, digamos assim, sensato seria realmente chamar atores mais jovens para fazer a primeira fase da novela, quando eles estão jovens, e depois na segunda fase viria para esses atores. No caso aqui, eles quiseram economizar, colocaram esses atores para fazer personagens muito jovens e acaba ficando, de certa maneira, ridículo. Por exemplo, tem uma cena lá que dá para perceber que a Ana Brenda está completamente desconfortável em ter que dizer, né, que ela é essa menina inocente e tal, que tem uma babá que vai para ela para todos os lugares, né? Então, assim, quando ela vai fazer já uma cena que a cena não está nesse contexto dela ser uma jovenzinha, uma cena que ela pode falar de igual para igual com outro personagem, aí realmente você percebe como ela está bem e que o que tem de ruim nela nessa novela não é culpa dela de maneira nenhuma, ou seja, se vier um projeto com mais ambição artística, ela está completamente preparada, entende? Já no caso do Fernando Colunga, se eu fosse um produtor, sinceramente eu não chamava ele para fazer absolutamente nada, a menos que eu chamasse um diretor e que o Fernando Colunga tivesse, digamos, a humildade de se colocar ali sob ordem desses diretor. Saíram várias notícias falando, né, que para beijar na Brenda, ele queria que botasse uma maquiagem mais pesada nela, para não parecer que a diferença era muito grande, enfim, cheio ali de não me toque, cheio de frescurinhas e tal, e isso se percebe na química zerada que esses dois têm. Gente do céu, quero até pedir perdão publicamente aqui a Laura Londônio e a William Levy, que eu tanto falava, né, que eles em Café com Aroma de Mulher não tinha química nenhuma. Olha, gente, é porque eu ainda não tinha
tinha visto isso daqui. Sinceramente, a química de Fernando com Ana Brenda Contreras é assim, é a química de uma água mineral, né? Alcalina, 9,5, né? O pH. Então, assim, muito ruim realmente. Também não ajuda algumas escolhas lá que fez a direção, por exemplo. Gente, a trilha sonora dessa novela é um espanto. Tem ali uma outra até que se salva, mas, por exemplo, a música do casal protagonista, quando eles vão ter a primeira noite de amor, ou que música ruim. A Telemundo, na verdade, é um pouco ruim aí de música de novela. Por exemplo, a novela que fez o William Levy recentemente, chamada Vuelve a mí, nossa, aquela música era um espanto, a música de abertura. Então, assim, quando eles vão ter a primeira noite de amor e que ela vai perder a virgindade com ele, é assim, é uns papos, é umas situações que você percebe que eles estão realmente ali muito mais velhos para aquilo dali. Porque uma coisa é você ter 25 anos e lá na novela Malhação você fingir que tem 17, que tem 18. Vai lá, dá para comprar melhor. Agora você ter 50 e lá vai lasca. E você querer aparentar ser uma pessoa de 25 anos, 27, e o que é pior ainda, não é nem a questão tanto da idade, porque sei lá, com filtro, a questão maior é a construção do personagem. Aqui o Fernando Colunga, ele acha que porque o personagem dele é uma pessoa legal, cavalheiro, doce, ele tem que ser um verdadeiro leite condensado, né? Então assim você percebe como aquilo é falso, não é humano de jeito nenhum. Quer dizer, parece que desaprendeu, porque os outros personagens que ele tinha na televisão era cada um pior que o outro. Não são os chamados boy lixo, né? Ou seja, que eram machistas e tal, mas pelo menos eram humanos, como é o ser humano, né? Tem sua parte boa, sua parte ruim. Aqui ele não consegue dar camada nenhuma, ele não consegue trazer outro, digamos assim, outro lado do personagem. Tem uns momentos assim bem ridículos, que é quando o Fernando Colunga, tentando dar uma de jovem, se une com os outros lá, tudo quarentão, assim, já cinquentão mesmo, tentando fazer um grupo de jovens. Tem lá o Victor Gonçalves, que fez a novela El Amor Invencível. Ele já tem cabelo branco e tal, já deve ter ali uns 48 por aí e tal. E aí ele tem que fazer o personagem jovem, que fala as gírias, por exemplo, tem uma hora que ele fala assim, esta madame é Finolis. Finolis seria uma gíria, né, pra dizer que a madame era fina e tal. Gente do céu, não casa, mesmo sendo de época, não dá pra comprar aquilo dali. Então fica assim uma verdadeira astúcia, uma palhaçada. Agora também tem uma pessoa, por exemplo, que ele não finge ter menos idade do que tem, mas ainda assim também não está muito bom, que é o Sérgio Cavalo Sendel. Já fiz vídeo aqui contando porque que ele é cavalo. Aqui ele faz o seu 30º vilão. Um vilão chapado, acomodado, não tentou aqui trazer umas características próprias desse personagem, não. Um clichê que cai na preguiça, na canastrice, ele fica ali todo o tempo levantando a sobrancelha para dizer que é mal, falando do mesmo jeito que ele já falou em 300 outras novelas. Ele poderia ter estudado um pouco melhor e ter, ao menos, ter trazido algo diferente. Isso ele não faz. Então ele também está ruim. Agora, a Chantal Landeri me surpreendeu. Lembra dela que fez a novela Usurpadora? Era a Stephanie. Não que eu ache ela uma péssima atriz ou que ela não tenha o seu carisma, tem. Mas é porque, por exemplo, ela fez agora essa novela, A Minha Fortuna Te Ama, que passou no SBT. Ela não estava muito bem. Ela fez uma vilã que só sabia ser vilã, né? Sempre com a cara enfesada e tal. Então você percebia que aquela pessoa ali não era real, não era uma pessoa, era uma personagem de novela muito exagerada, muito alegórica. No caso aqui, ela é uma vilã e ela consegue fazer isso que o Fernando Colunga não sabe fazer. Ela consegue dar-lhe camadas, ela consegue rir e ao mesmo tempo mostrar sua vilania por uma microexpressão assim do lábio superior e tal. Ela respira, então ela parece realmente ser uma pessoa ruim, né? Porém, que finge, sabe fingir. É uma interpretação natural. Então, embora seja uma novela clichê e tal, ali muito certinha, acredito que ela possa até receber aí uma indicação ao Prêmio Allos. Acredito que sim. Em suma, El Conde é uma novela até melhor do que eu pensava, porém, seu ponto fraco é precisamente o protagonista e não deveria ser assim. A parte boa é que realmente mostra aí uma Ana Brenda madura com uma interpretação mais segura e pronta para entrar em projetos melhores e mais ambiciosos. Você gosta de El Conde? Eu não assisti. Onde é que eu posso ver esta bagaça? Você pode ver aqui no YouTube mesmo. Bote aí El Conde, Amor e Honor. Esse é o nome da novela. A Telemundo tá colocando aí os episódios, praticamente o episódio na íntegra você pode assistir, tá certo? Aí depois você volta aqui, você comenta se você concorda, se você discorda e tal. Não é que eu não gosto do Fernando Colunga, é bom deixar isso bastante claro. Gosto, acho até que ele pega muito emprestado essa simpatia que a gente tem dele por essas novelas, que a gente tem uma certa, digamos que, memória afetiva, né? O Carlos Daniel da Usurpadora, o lá de Esmeralda, também o de Maria do Bairro. Então, quando a gente assiste ele, fica meio, é quase impossível você não
ter esse passado com Fernando Colunga. Então, ele acaba ganhando uma certa vantagem com isso. Mas se você for fazer uma análise técnica, como a que eu faço, e você tentar desvincular realmente todo esse histórico aí do ator e ver realmente só a interpretação sincrônica aí nesta novela, você percebe que de fato é uma péssima interpretação, infelizmente, tá certo? É isso, se inscreva no canal, deixa o seu like também. Vou fazer uma crítica amanhã no Clube de Membros sobre uma nova novela que estreou na Televisa, Furritivas, e na semana que vem vou fazer essa novela aí, Pedaço de Mim. Vinícius pediu, outros membros também pediram para eu comentar. Não sei se eu vou fazer essa crítica só para os membros ou aqui para o canal. Se você tem interesse, você vai assistir essa novela, Pedaço de Mim, com a Juliana Paz, está na Netflix. Se você assistir, bota aí embaixo no comentário, que se tiver muito comentário pedindo que eu faça a crítica para todo mundo, eu posso fazer. Fique ligado no canal que eu estou preparando um vídeo comemorativo dos 30 anos de Marimar, que vai quebrar a internet. Estou prometendo, cuidar para não fazer igual o Conde, né, Zé? Apesar que o Conde não prometeu nada e até que entregou um pouquinho mais do que se esperava. Um grande abraço. Acabou? Mas não.